Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Qual o Sentido da Vida? E para quem está chegando agora, eu vou explicar um pouquinho dessa nossa série antes da gente iniciar mais um dos nossos valores que a gente precisa desenvolver nessa caminhada de seres humanos. A gente está fazendo essa série com muito amor, muito carinho, do mais profundo do nosso coração, porque o ser humano, ele cada vez mais tem se perguntado qual o sentido da vida, o que eu venho fazer aqui. Muitas das nossas crises existenciais é devido a essa falta de sentido de vida. E quando a gente encontra qual o sentido da vida do ser humano, por que nós estamos aqui, a vida ela ganha mais sabor, a vida ela ganha de fato um sentido. E a gente sabe para onde a gente está caminhando. Quando nós pensamos nisso, no sentido da vida do ser humano, nós temos que pensar em coisas além de conquistas materiais, de ter uma casa, de ter um relacionamento, de ter um carro, de conquistar imóveis e coisas materiais. Porque se a gente encontrasse o sentido da vida nessas coisas, quem estava rico não estava com depressão. A nossa busca de sentido, ela não pode, não deve estar vinculada às conquistas que nós vamos fazendo ao longo da nossa existência, que são coisas materiais, como o mérito profissional, inclusive. Elas têm que estar desvinculado das conquistas profissionais e materiais. O sentido da vida do ser humano, a filosofia, ela já nos explica isso há anos, é construir a nós mesmos, como seres humanos que a natureza espera de nós. E o que é construir esse ser humano? Desenvolvendo em nós os valores potenciais que já existem dentro de nós, mas eles estão apagados e que nós precisamos reacender, que nós precisamos desenvolver. E um desses valores muito importante, que a gente já comentou aqui, é o ideal da bondade, que é essa essência que liga todos os seres. O valor relacionado à justiça, que não tem nada a ver, ou muito pouco a ver, com o que a gente ouve falar de justiça hoje, do Tribunal de Justiça, dessa justiça aplicada aos homens. Ela é muito além disso, a gente já falou sobre ela. E hoje nós vamos falar de um outro valor que a gente precisa desenvolver. Eu preciso desenvolver, você precisa desenvolver, todos nós seres humanos precisamos desenvolver a fraternidade. E é sobre esse valor que nós vamos falar um pouquinho hoje. A fraternidade, ela é um antídoto contra a raiva que eu sinto de outra pessoa, contra o ódio que eu sinto por outra pessoa, a indiferença, o meu estado de ficar feliz quando o outro está em sofrimento, de torcer para o outro ser prejudicado. A fraternidade é esse antídoto que nos faz entender que o fracasso do outro é o meu fracasso também. A dor do outro é a minha dor também. Porque nós estamos, em essência e em natureza, todos conectados. A fraternidade, ela lança luz para essa natureza do ser humano, que é estar todos conectados e entender definitivamente que nós somos todos um. O que é a fraternidade? Fraternidade se refere àquilo que vem da mesma fonte. Quando a gente pensa no mundo material, aquilo que vem da mesma fonte, nós podemos pensar em um irmão. Um irmão que vem do mesmo pai e da mesma mãe. Em italiano, inclusive, irmão é fratello. Quando a gente pensa ainda no mundo material, só que numa escala muito maior, a gente pode pensar na natureza. Nós somos frutos da natureza. Nós temos a mesma origem. Todos os seres humanos têm a mesma origem. Então, nós somos irmãos, segundo a ótica da natureza. E quando eu penso nesse ideal de que todos somos um, de que todos somos irmãos, de que todos temos a mesma origem e a mesma essência, eu começo a mudar a minha mentalidade em fazer o mal para alguém, prejudicar alguém, sentir ódio por alguém ou raiva. Eu entro muito mais no conceito de tentar entender por que essa pessoa é dessa maneira do que
prejudicar ela com a minha indiferença, o meu ódio. E Jung já falava uma frase que é: de uma maneira ou de outra, todos nós somos parte de uma só mente que abarca a todos, um único grande homem. Ou seja, nós somos uma parte de um todo. Por exemplo, o nosso corpo humano, a nossa mão e o nosso pé são partes de um corpo inteiro. Se a mão quiser prejudicar o pé, ela está prejudicando todo um organismo. É a mesma coisa nas relações humanas. Quando nós passamos a ver o outro como parte de um mesmo organismo, nós conseguimos entender o porquê nós não devemos querer o mal dos outros, de uma maneira ou de outra, prejudicando ou tendo raiva ou sentindo rancor, porque nós estaremos prejudicando todo um organismo. E não tem como a gente falar de fraternidade se a gente não conhecer o lado oposto da fraternidade, que é a raiz de todos os males, segundo uma filósofa que eu gosto muito, que é a professora Lucilena Galvão. Ela fala que por trás de todos os problemas da humanidade está por trás o egoísmo. E a gente precisa conhecer esse inimigo, porque uma vez que a gente conhece, a gente consegue dominar e a gente consegue, pouco a pouco, ir matando ele. O egoísmo é esse inimigo que nos faz acreditar que um ser humano é totalmente independente e isolado do outro. Só que ele vem disfarçado de muitas maneiras, de muitas formas, com muitas caras. Quando você se relaciona com uma pessoa só pensando no benefício que essa relação vai te trazer, você está extraindo, ou nós estamos extraindo, a utilidade das coisas. E aí, quando a gente pensa numa relação com utilidade, a gente está falando com o nosso egoísmo e não com a nossa fraternidade. Porque a fraternidade, ela identifica no outro o seu valor. E eu me relaciono com essa pessoa não pela sua utilidade, mas pelo valor que ela tem na minha vida e não pela utilidade. Quando nós pensamos nessas relações de utilidade entre as pessoas, nós temos isso nos ambientes de trabalho, quando a gente vai fazer os networks. Qual a utilidade dessa pessoa? O que ela pode me trazer de bom eu me relacionar com ela? Ou no ambiente de família, que é eu vou ter um filho para ele cuidar de mim na velhice. Isso é muito errado pensar, porque a gente pensa baseado num egoísmo e não num ideal de fraternidade. Entender que essa pessoa, ela tem o seu valor, ela tem um mundo dentro dela e que vocês estão para estabelecer relações humanas e não relações utilitárias. E o antídoto, então, para tudo isso, para melhorar as nossas relações, para entender que as nossas relações não podem ser utilitárias, mas devem ser baseadas em valores, é compreender que o que eu estou pensando do outro, eu estou pensando de mim mesmo. Se eu estou querendo usar o outro, eu estou querendo usar a mim mesmo, porque nós somos, em essência, todos conectados. E em natureza também. Então a fraternidade é esse antídoto contra o egoísmo. É o que nos faz pensar como todo, como partes de uma mesma fonte.